Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de inverno mal conseguia penetrar pelas grandes janelas do tribunal. Springfield projetando sombras frias no chão de mármore. O ar estava carregado de uma tensão elétrica que só os tribunais conseguem gerar, uma mistura de respeito, medo e expectativa. O vasto e austero tribunal exalava autoridade. Fileiras de bancos de madeira encerada, a bancada dos juízes elevada e atrás deles, observadores e jornalistas registrando cada movimento em seus cadernos e com suas câmeras. No centro daquele tribunal solene estava Aliyah Johnson, uma jovem negra de 17 anos, elegantemente vestida porém discreta, com o rosto impassível e os olhos brilhando de determinação. Suas mãos repousavam sobre os joelhos, cerradas o suficiente para denunciar o nervosismo que se recusava a demonstrar. Ela era inocente, mas sabia que sua aparência, a cor de sua pele e sua juventude poderiam se tornar armas contra ela nas mãos de um juiz arrogante. Na outra extremidade da sala, estava Rebecca Harrison, uma juíza respeitada, porém temida, notória por sua autoridade implacável e inclinação para o drama. Seu olhar frio percorreu a sala, examinando cada rosto, cada reação, cada sinal de fraqueza. Ela já ouvirá falar de Aliyah e, em sua arrogância habitual, vislumbrara uma oportunidade de demonstrar seu controle e poder a todos. Humilhar publicamente uma adolescente que jamais ousaria contradizê-la. Ela ajeitou sua toga preta, bateu o martelo e um silêncio quase reverente se instalou. Silêncio na sala, ordenou ela, sua voz ecoando pelas paredes. Todos os presentes congelaram, alguns cerrando os dentes, outros desviando o olhar. A Aliyah olhou para ela e seus olhares se encontraram. Era um choque de dois mundos, a confiança serena de uma jovem que sabe que está dizendo a verdade e a arrogância de uma mulher acostumada a impor sua vontade sem questionamentos. Naquele breve e silencioso diálogo, uma tensão invisível se instalou entre elas, palpável, que ninguém podia ignorar. Na galeria do público murmúrios circulavam. Os advogados, acostumados a intrigas jurídicas, trocavam olhares preocupados. Sabiam que Rebecca Harrison era capaz de manipular qualquer coisa para seu próprio benefício, de transformar uma audiência comum em um espetáculo de humilhação. Mas ainda não sabiam que a jovem Aliyah Johnson estava preparada para enfrentar essa tempestade, armada apenas com sua dignidade, sua paciência e a verdade. Naquele dia, o tribunal seria mais do que apenas o local de um processo legal, seria o palco de um embate de vontades, onde a arrogância encontraria a coragem, e onde o poder e a presunção colidiriam com a justiça e a dignidade humana. Rebecca Harrison pensou que essa adolescente seria um alvo fácil, mas ela estava prestes a descobrir que alguns julgamentos não são feitos apenas no tribunal, são feitos no coração e na mente e que, às vezes, a humilhação aguarda aquele que os planejou. O martelo de Rebecca Harrison ao sino tocou uma segunda vez, mais alto dessa vez, sinalizando a abertura oficial da audiência. A juíza deu um passo à frente, seu olhar gélido percorrendo a sala como o de um predador examinando sua presa. Senhorita Johnson, começou ela com uma voz áspera e controlada, a senhora está aqui hoje acusada de perturbar seus colegas. Diga-me, a senhora realmente acha que pode entrar neste tribunal como se nada tivesse acontecido? A Aliyah ergueu lentamente os olhos com os ombros eretos e respondeu calmamente. Estou aqui para depor, meritíssimo. Não fiz nada de errado e estou pronto para provar isso. Um murmúrio percorreu a sala. A plateia prendeu a respiração, cativada pela confiança serena da jovem. Rebecca Harrison, incomodada com aquela audácia inesperada, sentiu o sangue ferver de frustração. Ela bateu na mesa novamente. Você é muito jovem para entender como este tribunal funciona. Aconselho que se lembre do seu lugar. A Aliyah não tremeu. Seus olhos escuros brilhavam com inteligência e determinação. Em sua voz, não havia uma palavra de medo, apenas calma. Conheço meus direitos, meritíssimo. Sei que é injusto me julgar com base em boatos e preconceitos. E não tenho a menor intenção de ceder ao medo. Rebecca Harrison respirou fundo, tentando controlar a raiva crescente. Ela havia planejado um espetáculo, humilhar aquele adolescente na frente de todos. Mas, enquanto o tribunal a ouvia, ela percebeu que o plano poderia sair pela culatra. Naquele exato momento, o advogado de defesa Marcus Williams se levantou. Seus penetrantes olhos negros fixaram-se no juiz, e sua voz ressoou com autoridade. Excelência, gostaria de afirmar que todas as acusações contra minha cliente são infundadas. Preparamos provas e depoimentos que demonstrarão a inocência de Aliyah Johnson.
Rebecca Harrison franziu a testa surpresa ao ver Marcus intervir com tanta firmeza desde o início. Ela pensava que tinha o controle da situação, mas cada palavra que ele proferia enfraquecia sua autoridade. A sala tensa aguardava o que aconteceria a seguir. Jornalistas rabiscavam freneticamente em seus cadernos, antecipando o primeiro choque daquele confronto. Para Rebecca, o jogo mal havia começado. Ela ainda acreditava que poderia virar a situação a seu favor. Mas a Aliyah, armada com paciência, coragem e verdade, estava pronta para transformar a arrogância em sua própria força. E essa batalha estava apenas começando. Rebecca Harrison esperava que a Aliyah hesitasse. Mas assim como o advogado de defesa, Marcus Williams, ele caminhou em direção ao púlpito, e um silêncio absoluto tomou conta da sala. Até mesmo o juiz sentiu essa pausa, pesada e opressiva, como se todo o tribunal estivesse prendendo a respiração. Meritíssimo, começou Marcus com sua voz grave e firme, examinamos todas as acusações feitas contra meu cliente e descobrimos que não apenas são falsas, como também são sustentadas por depoimentos imprecisos e preconceitos. Rebecca franziu a testa, visivelmente irritada. Abriu a boca para responder, mas Marcus ergueu a mão, interrompendo-a educadamente, porém com firmeza. Gostaria de apresentar as seguintes provas, disse ele, colocando vários arquivos sobre a mesa do tribunal. Aqui estão as gravações em vídeo da aula, que mostram claramente que a Aliyah Johnson nunca interrompeu a aula. Aqui estão as declarações escritas de 3 colegas de classe independentes, confirmando sua inocência. E aqui estão os relatórios da administração da escola, corroborando que todas as acusações são infundadas. Rebecca Harrison sentiu um leve tremor nas mãos. A sala inteira observava cada movimento seu, cada reação. Ela queria humilhar a Aliyah na frente de todos, mas em vez disso, agora se encontrava em uma posição vulnerável. A Aliyah, com as mãos repousando calmamente sobre os joelhos, olhou fixamente para ela. Sua compostura contrastava fortemente com a tensão palpável da juíza. Ela sabia que a verdade estava do seu lado e que cada prova apresentada aproximava o Tribunal da Justiça. Uma das testemunhas, um colega de classe chamado Ethan Carter, foi chamado a depor. O juiz tentou intimidá-lo. Você vai confirmar o que dizem esses documentos, não é? Ethan ergueu os olhos, firme e convicto. Sim, meritíssimo. A Aliyah nunca causou nenhum problema. Ela sempre foi respeitosa e responsável. As acusações contra ela são falsas. Um murmúrio percorreu a sala. Rebecca Harrison sentiu sua autoridade ruir. Ela queria quebrar a Aliyah, mas, pelo contrário, a jovem brilhou com dignidade e coragem diante de todos. Marcus Williams se virou para a plateia e acrescentou. Este tribunal deve lembrar que a justiça não se trata de humilhação, mas de discernir a verdade. A Aliyah Johnson merece ser ouvida com respeito, e não julgada com base em preconceito ou na arrogância de um juiz. Rebecca Harrison, percebendo subitamente que sua performance humilhante estava se voltando contra ela, cerrou os dentes. A lição que ela pensava estar ensinando a Aliyah estava começando a se voltar contra ela. A humilhação que havia planejado agora ameaçava atingi-la diretamente. E no silêncio da sala, a Aliyah compreendeu que a batalha estava longe de terminar, mas que a verdade finalmente começava a brilhar. Rebecca Harrison sentiu a raiva crescer, misturada com um leve pânico que se recusava a demonstrar. Ela havia planejado ridicularizar a Aliyah Johnson, fazê-la se curvar à sua autoridade, mas tudo estava desmoronando diante de seus olhos. Senhorita Johnson, disse ela com a voz mais fria do que nunca, parece que a senhora está cercada por pessoas dispostas a mentir para protegê-la. Talvez a senhora pudesse explicar por que deveríamos acreditar na sua versão dos fatos e não na dos seus colegas. A Aliyah ergueu os olhos calmamente com um olhar direto e confiante. Porque tudo que eu digo é verdade, meritíssimo. E porque tenho a sorte de ter meus direitos protegidos, o que parece ter passado despercebido por Vossa Excelência. A sala murmurou, intrigada com a audácia da garota. Rebecca sentiu seu controle escapar como areia entre os dedos. Respirou fundo e tentou uma última manobra. Desacreditar a Aliyah expondo detalhes pessoais. Disseram-me que sua mãe começou a juíza, mas Marcus Williams levantou-se imediatamente, interrompendo-a. Excelência, creio ser importante lembrar que este tribunal não é lugar para humilhar indivíduos ou revelar informações pessoais sem relevância direta. E para que conste em ata, a mãe de Aliyah Johnson é Nicole Johnson, uma advogada influente e respeitada que contribuiu para diversas reformas legais importantes em nosso estado. Um silêncio consternado tomou conta da sala. Rebecca Harrison sentiu o rosto corar intensamente. Todos na sala pareciam prender a respiração.
Suas tentativas de impor sua autoridade em público haviam acabado de fracassar. Ela ignorara o contexto familiar e a proteção que ele oferecia a Aliyah. Marcus prosseguiu com calma, mas com firmeza. Excelência, a Aliyah Johnson não é apenas uma adolescente inocente, mas também representa uma família profundamente respeitada na esfera jurídica. Qualquer tentativa de humilhá-la publicamente não seria apenas injusta, mas poderia ter sérias consequências para este tribunal. Rebecca Harrison engoliu em seco. Cada palavra dita por Marcus, cada murmúrio vindo da sala, cada olhar em sua direção reforçava sua vulnerabilidade. A arrogância que ela brandirara como escudo se voltará contra ela, e ela percebeu tarde demais que agora era o alvo silencioso da humilhação que havia planejado. A Aliyah, sempre calma, não demonstrava nenhum triunfo nos olhos. Sua vitória foi silenciosa, mas retumbante. A verdade estava do seu lado, e a arrogância do juiz acabará de ser desfeita diante de todo o tribunal. Pela primeira vez desde que entrará naquela sala, Rebecca Harrison sentiu que havia perdido o controle. E nessa perda de poder, a lição mais amarga de sua vida começou a tomar forma. Rebecca Harrison ficou paralisada. Cada segundo que passava parecia pesar muito no tribunal. Ela havia planejado humilhar a Aliyah Johnson, demonstrar o poder e a autoridade da corte. Mas tudo que ela planejara acabará de sair pela culatra. A juíza respirou fundo, tentando recuperar um pouco do controle, mas sua voz tremeu levemente ao se dirigir a Aliyah. Eu devo admitir que julguei muito rápido. Parece que fui injusto. A Aliyah, sentada ereta em seu banco, não demonstrou nenhuma raiva. Sua calma e dignidade contrastavam fortemente com a tensão palpável de Rebecca. Ela simplesmente assentiu com a cabeça. Obrigado, senhora juíza. Nunca tive a intenção de humilhá-la, mas simplesmente de dizer a verdade. Um murmúrio percorreu o tribunal. Os advogados, jornalistas e testemunhas perceberam que a dinâmica do tribunal havia mudado completamente. O poder de intimidação de Rebecca Harrison já não surtia efeito algum. Marcus Williams aproximou-se, com o olhar determinado fixo no juiz. Excelência, a justiça não se trata de humilhar os mais vulneráveis. Trata-se de reconhecer a verdade e respeitar cada indivíduo, independentemente da sua idade ou cor da pele. Rebecca Harrison baixou os olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu-se humilhada. Sua tentativa de impor autoridade sobre uma adolescente acabará de fracassar, e diante de todo o tribunal, ela teve que aceitar a lição. A Aliyah, por sua vez, manteve-se digna. As testemunhas, seus companheiros e até mesmo alguns dos jurados aplaudiram silenciosamente sua coragem. Ela resistiu à tempestade sem hesitar, provando que a verdade e o respeito sempre triunfam sobre a arrogância e a presunção. Antes de sair do tribunal, Rebecca murmurou, quase inaudível. Eu peço desculpas, senhorita Johnson. Agi por arrogância e julguei mal. A Aliyah, com uma maturidade surpreendente para sua idade, simplesmente respondeu. Suas desculpas são aceitas, senhora juíza. Mas espero que a senhora se lembre desta lição pelo resto de sua carreira. Naquele dia, o tribunal de Springfield tornou-se palco de uma vitória silenciosa, porém retumbante. A arrogância foi confrontada pela verdade e pela coragem e fracassou. A jovem Aliyah Johnson saiu mais forte, mais respeitada e mais orgulhosa, enquanto Rebecca Harrison, apesar de seu poder e título, provou o gosto amargo de seu erro e orgulho. E no silêncio do tribunal, todos sabiam que algumas lições nunca são esquecidas. Humilhar alguém para se sentir superior sempre acaba se voltando contra quem pensa que está dominando.